oportunismo. O Everson, pra mim, é o goleiro mais completo do futebol brasileiro. Gente, tô falando completo. Você pode achar outros melhores, etc e tal. Tô falando de um goleiro completo. De um goleiro que é bom com as mãos, de um goleiro que com os pés, desculpa, nenhum outro goleiro no futebol brasileiro tem a qualidade dele com os pés, e poucos têm a qualidade dele com as mãos. Postura, envolvimento com o clube, tá? Envolvimento com o clube. Um cara que bota a cara, o Everson bota a cara, na boa, na ruim. Gente, o Everson é disparado o maior goleiro da história. Mas vocês falam isso fácil, o problema é meu. Eu quero falar. É o maior goleiro da história. O maior goleiro da história. Uma indecência, o maior goleiro da história do Atlético. Elton, mas por aqui passaram o Tafarel, passou o João Leite, passou o Veloso. Não importa. Jogando com a camisa do Atlético, nenhum desses goleiros que eu acabei de citar fez tamanha qualidade ou tamanha quantidade de defesas difíceis como o senhor Everson já fez pelo Atlético. Nenhum. O Vitor fez um grande milagre e ele vai ser lembrado eternamente na história dos torcedores atleticanos e na história do Atlético, que foi o pênalti contra o Tijuana. Milagre, assim, transcendental, que vai ser sempre lembrado. Ponto. O Everson como goleiro, desde 2020 que tá aqui, né? Isso. 20. Desde 2020 que tá aqui, ele coleciona grandes partidas. Pra você pegar e falar assim, caramba, que partida que o Everson fez hoje. É uma coleção. Se tivesse assim, se a gente estivesse numerando a quantidade de partidas que o Everson foi fundamental ou o melhor em campo para o Atlético, eu acho que era assim, recorde fácil no futebol brasileiro, que é um fenômeno a quantidade de partidas que o Everson já salvou o Atlético. E ontem salvou de uma piaba. E nós vamos falar disso daqui a pouco, porque agora eu quero falar de mapa do carro, porque essa também vai te salvar. Você está querendo vender seu carro em até 60 minutos, pela melhor oferta? Melhor oferta, é isso mesmo que você ouviu, mesmo que ele esteja financiado ou com débito. Você vai receber a melhor oferta e o pagamento é feito à vista com toda a comodidade e segurança, mas a parte burocrática também, que é bem chatinha, é toda por conta de mapadocarro.com. Então você pode acessar mapadocarro.com, tá tudo lá, mas mastigado para você, ou chamar no WhatsApp 991798000, 991798000. Senhoras e senhores, Valu, Thiago Fernandes, Eltinho, ontem o Flamengo tentou, parou no Everson. O Atlético abriu o placar, cedeu no finalzinho do jogo ali o empate, mas não foi dessa vez que o Flamengo gritou é campeão, embora tudo estivesse preparado para isso. Cara, tava preparado porque, assim, o Flamengo teve oportunidades inúmeras no jogo de ontem de garantir o resultado. Não só no Everson, parou na trave também. O Flamengo criou... Uma ou duas, hein? Na trave. Duas. O Flamengo criou o suficiente para ganhar o jogo ontem. O Flamengo teve boas oportunidades de matar o jogo, assim, ainda no primeiro tempo. Não tô nem falando do jogo completo. Ainda no primeiro tempo, era possível que o Flamengo conseguisse um resultado positivo e saísse com a vitória. O time do Flamengo, mesmo que não estivesse completo, com alguns dos seus principais jogadores, ele, cara, atropelou o Atlético em campo. E foram 15 finalizações do Flamengo, 3 defesas do Everson. O Flamengo teve 5 grandes chances de acordo com o SofaScore. E eu tô usando os números só para mostrar e elucidar o comentário de que no jogo de ontem o Flamengo criou o suficiente para marcar 2, 3, 4, 5, 6 vezes se quisesse. O Atlético surpreendentemente abre o placar. Eu não esperava isso do Atlético. Aliás, eu preciso enaltecer o Dudu mais uma vez, que para mim é o sopro de lucidez desse ataque do Atlético. Titular Ele absoluto. tem que ser titular absoluto desse time do Jorge Sampaoli. Mas o Atlético defensivamente, especialmente o Everson, o Atlético conseguiu se segurar durante toda a partida quase. E aí, naquele minuto final, cara, derradeiro, que eu achei que o Atlético conseguiria vencer o jogo. De verdade. Por tudo que o Atlético já tinha sofrido durante os 90 minutos. Parecia que o pior já tinha passado, né, o jogo acabou agora. O Flamengo pode estar aí 200 vezes que não vai fazer o gol. Na bola que eu achei a menos grande chance assim do Flamengo, em termos de oportunidade de fazer o gol, o Romano deu uma parcelada. Acabou fazendo. Mas ontem eu esperava que o Flamengo saísse com uma vitória bem avassaladora da Arena. E que fosse, de fato, o campeão. Porque eu imaginava que o Palmeiras pudesse ser derrotado pelo Grêmio
pela ideia de enfrentar o time gaúcho com a equipe alternativa. Então, Alternativa não, do 1 ao 11. Equipe reserva. Reserva. Então eu fiquei surpreso com a atuação defensiva do Atlético, acho que foi interessante do ponto de vista defensivo, mais ainda do goleiro Everson. Pra mim foi muito bem. E tem uma coisa que a gente falou no grupo ontem, eu posso estar queimando etapas, não pode, na verdade vocês falaram que eu só li o grupo, e eu concordo, não pode o Gustavo Scarpa ser reserva pro Nathanael. Mas, cara, você não acha que tem alguma quizumba, não? Não, com certeza tem. Acha, Valuzeiro? Com certeza. Cara, eu não sei, mas então pega e afasta. Desculpa, você não pode prejudicar o Atlético. O Sampaoli, pra mim, quando não usa o Scarpa, ele tá prejudicando o próprio trabalho. Eu também acho, Ele tá inclusive prejudicando o no próprio sábado, trabalho. principalmente. Mas, Sabe, cara, então- eu acho que tem alguma quizumba e deve ser algo muito sério. Tá, Vou tentar não apurar. tô falando pra pegar e abrir, não. Tem coisas, cara, não sei, sabe, assim... Se falar que o Scarpa teve um desconforto muscular, por exemplo, e ficou indisponível pra partida, quem de nós aqui vai saber a veracidade disso, na verdade? Mas eu acho que o Scarpa, pelo jeito que é, ele abriria. Tá, Não tô. tá, mas aí fica... Não aí que azeda, seja- não que seja pro lado Quer que eu te negativo. fale do Scarpa. jogador que entrou em campo ontem contundido? Contundido. Ah. Eu estou te falando que é informação. Alô, O Rony. o Rony. O Rony sentiu sábado, aí ele não foi pro time titular, vocês sabem que ele é titular absoluto Sim, do São ele Paulo. virou titular, tá Aí ele bom. foi pro banco, sentindo, inclusive ele fez spray lá no sábado, reclamou do incômodo, etc e tal. Aí ele estava contundido, mas você suporta, se for pra rodar um tempo do jogo ali, vou pro esforço, vamos lá. E aí foi pro jogo ontem. Eu também tô A com primeira você. Eu bola acho que dele, se tiver claramente, era alguma isso. coisa, tivesse alguma coisa do Scarpa, ele falaria. Então acho que é bom perguntar. Então vamos lá, as aspas do Sampaoli. Vamos lá, vamos ler as aspas do Sampaoli. A partida requeria, ao meu entendimento, outros jogadores. Quando você está falando, necessitamos de gente com outras características. Por isso, decidimos isso. Quando o Scarpa tinha que estar, jogou. E quando decidimos que não, porque a partida pedia outros jogadores, escolhemos outro jogador. Não, nenhuma partida pede Nathanael em detrimento do Scarpa. Então, é isso que eu ia falar. Falou, mas Sampaoli, por mais que eu te respeite bastante, falou e não falou. Aí a gente Porque pode eu não discordar aqui dos técnicos, E aqui, de né? verdade, eu não consigo entender. Por exemplo, uma partida que o Atlético foi muito bem contra o Bahia. O Atlético foi muito bem contra o Bahia. O Scarpa estava no time. O Scarpa foi bem nesse jogo. Alguma coisa Os pode ter acontecido melhores no meio jogaram. tempo disso Os aí. melhores jogaram nesse jogo e jogaram muito bem. Então, como que o Scarpa mudava jogo contra o Bahia e foi fundamental, e o próprio Sampaoli falou muito bem dele, para o Scarpa se tornar, nos últimos 5 jogos, reserva e de não utilizado na partida de ontem. O Scarpa ontem, ele ficou sinalizado como a 4ª opção pelo lado do campo. Porque o titular é o Rony, não tava. Foi o Nathanael, não foi? Quando o Nathanael sai, entra o Roman, quem vai fazer a do Nathanael? O Saravia. E o Scarpa não põe o pé no campo. Põe o pé no campo. Então, assim, eu achei que o Atlético, falando rapidinho de postura, teve uma postura acima do que eu esperava. Eu esperava um time desmanchado. E o Atlético não foi um time desmanchado. Eu, particularmente, neste Atlético do Sampaoli, não gosto quando ele faz o sistema de deixar o Hulk mais à frente. Ele deixando o Hulk mais à frente, ele voltou a colocar o Bernard muito pro lado do campo, o Dudu pelo lado esquerdo. Eu acho que o Atlético rende mais quando colocou o Bernard jogando próximo a 2 atacantes. Não, Valu, mas muda tanto assim, cara. Muda o comportamento quando você põe o Hulk como uma espécie de ponta de um tridente e coloca o Dudu pelo lado esquerdo e o Bernard pelo lado direito. Tanto que o gol que o Bernard marca, ele marca mais dentro do posicionamento de onde, pra mim, ele jogou mais. Ele chega Por trás da área e bem centralizado para aproveitar o ótimo cruzamento da ótima jogada do Dudu. Então foi um Atlético que teve essa postura. Ontem um Atlético sem a bola fazia a linha de 5 tradicional, e só que aí é uma diferença, né? Em outras oportunidades, quando fez uma linha de 3, não. Ontem o Atlético fazia uma linha de 4 jogadores no meio campo, com o Bernard realmente se entregar. A entrega do Bernard, aliás, para falar do Bernard, assim, acho que de sábado pra cá, de falas lúcidas e honestas até eu diria, a fala do Bernard no intervalo
Pra mim... Sabe que eu não vi. Pois é, pra mim foi a fala assim, sabe, colada com a realidade. O que ele disse, Valor? Ele falou que sabia da frustração da torcida, eles jogadores, aí ele falando, eu particularmente tive um baque muito grande com a perda, nós sabíamos que éramos superiores ao Lanús. E falou também que sentiu mais a derrota da Sul-Americana que a derrota da Libertadores. Perfeito. Então ele mesmo admitiu que era favorito, né? Sim, Tá. ele admitiu, sabe? Então, assim, entre outras coisas que ele falou, e falou coisas pra mim coladas à realidade. Não prometeu, não, agora vamos vencer aqui pra ir rumo essa vaga da Libertadores, porque ele olha a tabela, sabe que mesmo em caso de vitória é muito difícil pro Atlético alcançar. Então ele não vendeu nenhuma ilusão e nem descolamento com a realidade, sabe? Então, assim, acho que foi um Atlético estruturado e que tinha que se defender mesmo contra o Flamengo da forma que se defendeu. Para mim, o Felipe Luiz foi um tanto infeliz em algumas peças que escolheu. Isso não é problema do Atlético. Acho que o Plata poderia ter entrado desde o início, já que vai estar fora da final da Copa Libertadores. E é isso, HG. O Atlético, para mim, acabou sendo mais estruturado do que eu esperava na partida de ontem. Só uma coisa, Guilherme, nosso produtor, acabou de mandar mensagem aqui, pedir pro pessoal deixar o like aí no YouTube, é importante pra gente, recomenda a live pra várias pessoas, compartilha pro seu coleguinha, pro seu amiguinho, pro seu vizinho, pro seu colega de trabalho, pro seu amigo, pro seu irmão, pra sua família inteira. Então deixa o like pra gente aí, porque ajuda muito. Pro periquito e pro papagaio também. E só um detalhe, também para informar para quem tá ligado, que a gente não sai no YouTube, a gente não vai mais pro intervalo, tá? A gente segue o papo aqui, não vai acontecer agora, mas só para informar que os intervalos nossos aqui a gente segue na resenha. Aqui, eu fui só fazer uma busca aqui. O último jogo que o Scarpa foi titular foi justamente contra o Bahia. Ele foi titular e sai no intervalo. Será? Cara, sai no intervalo e depois vira reserva e de jogador a ser subutilizado no Atlético. Não tem a menor condição do Scarpa ser reserva desse Atlético. Não tem a menor condição. Hoje o Scarpa ele é muito acima da maioria dos jogadores que o Atlético tem à disposição. Mesmo que ele não esteja no melhor, desculpa. O Natanael não te entrega mais do que o Scarpa. Nada. Ele não entrega nada. Mas ele defende mais do que o Scarpa. Não defende mais. E outra coisa, ele botou o Renier no jogo, mas não colocou o Scarpa. Que isso? Essa parte aí pra mim foi Aliás, o Renier, qual a situação do Renier, hein, Thiago? Com o Atlético? Ué, ele tem contrato longevo. Ele chegou em definitivo. Até 29? São 5 anos de contrato. O Atlético vai Mas ter que... não, acho que ver 30, como é que... não? Gente, Quem contratou? Eu só não posso... Quem contratou ele, hein? Eu só não posso agora chegar e Não dizer foi que nenhum de não... vocês aqui, não? Que não tem a recuperação, que já tô aposentando o jogador, nada disso, tá? Porque a gente viu um Bernat que não rendia nada e hoje rende. Gerente. A gente viu... Não, sei, porque o Bernat a gente já conhece o que ele poderia Dezembro de entregar. 29. E quando ele foi contratado, ele já veio de temporada muito boa no futebol grego. Então, um caso diferente. Passos são desanimadores. Só que eu acho né, pouco provável, vamos lá, gente, eu acho pouco provável que o Real Madrid tenha errado e o Atlético tenha errado depois. Eu tô dizendo assim, o Renier não tem nada pra entregar, Não, ele pode é de ter um bola. encaixe, tá? É isso que eu tô dizendo. Então, por isso Ele eu não vou começou dizer. muito bem no Flamengo do Jesus. Chegou No- agora e não no tá bem, Atlético. então, quantos anos ele tem? 20 quantos? 22, 23. Pois é, muito jovem pra gente já querer aposentar, né? Sem dúvida, Só que a gente O tá primeiro- relacionando... Os primeiros quilômetros são Muito assustadores. ruim. Nossa, São. que desanimadores. Arrancou 23 anos. Arrancou igual uma Ele balsa, arrancou igual um catamarã. uma balsa. Arrancou de quarta marcha, né? Ah, catamarã. Catamarã. Agora, nós estamos relacionando o fato de ele entrar e o Scarpa ficar no banco. Porque o Scarpa a gente sabe o que pode entregar. Agora, tem um detalhe que me chama a atenção. Eu acho, e é achismo puro e simples, mas dá pra dar uma apuradinha aqui, eu vou até tentar agora. Só que a pessoa que eu vou perguntar vai querer ligar pra responder, porque não manda mensagem. Mas eu vou perguntar aqui se tem alguma quizumba e tal, porque tá muito esquisita essa história. A não ser que o São Paulo já tenha recebido a informação de que o Scarpa não quer continuar no Atlético. Pode ter chegado, gente, eu não sei, mas vamos tentar apurar. E eu vou tentar apurar na velocidade da internet da Blink, porque tá rolando a Blink Friday, que, aliás, 600 mega de internet, aquela que não trava nunca, e ainda dá para escolher entre Disney+, ou HBO Max, tá? Tudo isso por R$ 114 por mês. Agora, nesse fim de semana, é maratona garantida com internet que funciona de verdade, é Blink Friday,
com 600 mega a mais de streaming por R$114. Então corre, que é por tempo limitado. Você quer chamar no WhatsApp? Quer falar com a Blink agora? 4020-6261. 4020-6261. Fale com a Blink. 4020-6261. Blink, a conexão favorita dos mineiros. Já que o Elton levantou aqui um corte de uma fala do Sampaoli, tem uma outra aqui que eu queria também discutir com vocês. Mais uma vez, reforçando o pedido do Thiago aqui, você que está ligado conosco, gente, não custa nada você que está no YouTube, só uma dedadinha, pode ser? Uma dedadinha no like aí, por gentileza, muito importante, é chato ficar pedindo, eu sempre faço questão de destacar, mas é necessário. Uma dedadinha de leve no like aí, por favor. O Sampaoli, ele, um trecho ontem da coletiva, ele disse assim, ó, se pretendemos alcançar, olha isso aqui, hein, que esse corte aqui é muito importante, viu, Guilherme? Se pretendemos alcançar coisas importantes, precisamos de jogadores importantes. Precisamos corrigir as campanhas e fazer um time forte. Isso aqui fortíssimo. É um recado muito forte para os donos do Atlético e para a direção. E isso não é letra, né? Ele escreveu aqui em caixa alta. Tá ele não deu uma letra, né? Foi literal mesmo. Ele colocou muita coisa que o Atlético nos últimos jogos ou nos últimos anos não tem conseguido fazer. Entrou um cisco. É que não tem mistério, né? Se contrata o São Paulo, eles têm que saber disso. Exatamente. E ele foi ótimo pro Atlético. Essa chegada dele foi ótima pro Atlético. No sentido também, Thiago, quando eu falo, de mostrar um outro Sampaoli. Porque a gente estava acostumado, e o Valu chamou muita atenção para isso, que seria o trabalho mais difícil da era Sampaoli trabalhando no Brasil. Perfeito. Porque em todos os clubes onde ele passou, no Flamengo, no Santos e no Atlético, na primeira oportunidade, ele teve janela aberta, ele teve cofre aberto, ele teve cheque em branco nas mãos, ele contratou a rodo nos 3 times que ele passou. E aqui o desafio seria totalmente diferente. Olha, eu tenho isso aqui. E aí, você consegue me ajudar? Você consegue salvar o time do rebaixamento? Você consegue fazer ele ter uma Copa Sul-Americana digna? Ele pegou e entregou. O perder, ganhar é do jogo. Foi uma vergonha o Atlético não ter ganho a Copa Sul-Americana para cima do Lanús. Foi. Mas o Sampaoli foi honesto com o trabalho dele. E tem sido honesto com o trabalho dele dentro do Campeonato Brasileiro. Pegou e salvou esse time de uma situação ainda pior, que era o que parecia. Então agora ele deixou em caixa alta que, eu continuo, mas precisa de muita coisa aqui dentro. Precisa de uma reformulação, precisa de jogadores grandes, precisam de jogadores capazes e de extrema qualidade. O fato de se chegar em 3 finais não te credencia que você está fazendo um trabalho bem feito. Ele pode, às vezes, escancarar o mal feito. Desenha isso para uma turma, viu, Elton? Ele escancara. Eu cheguei em 3 finais. Isso só vai ser grande e de boa valia se você colher algum fruto dessas finais. O de chegar às finais. Porque chegar e tomar pra dentro igual o Atlético tomou, da forma que tomou, e outra, o que o Atlético aprendeu das finais onde ele passou? Aí a gente chega ao final de 2026, ou de 25, com o Atlético chegando em outra decisão, e eu pergunto assim, Thiago, no seu entendimento, o que o Atlético aprendeu das finais de 24, na Copa do Brasil e na Libertadores? Nada. Aí é esperar para chegar no final de 2026 e eu perguntar pro Valu assim, Valu, o que o Atlético aprendeu das finais de 24, da final de 25? O Valu vai falar, nada. É isso que tá acontecendo com o Atlético. Então o São Paulo tá certíssimo na colocação dele. Ô, HG, você consegue ler de novo a aspas aí do São Paulo? Tá na mão aqui, Valuzeiro. Por favor, só para eu pegar, gente, que tem uma outra parte aqui que eu quero só fazer... Presta atenção aqui no que disse o Zangado, hein? Por favor. Se pretendemos alcançar coisas importantes, precisamos de jogadores importantes. Precisamos corrigir as campanhas e fazer um time forte. Ou seja, ele não tem jogadores importantes ali, jogadores importantes, e ele fala que
precisa fazer um time forte, ou seja, ele sabe que o time não Eu vou emendar com uma outra aspas dele, Sampaoli também, ó. Vamos ter muitas reuniões em relação ao perfil de jogadores que essa forma de jogar exige, ou seja, qual forma? A forma intensa, né? A forma corajosa, né? Que o Atlético precisou tanto dessa coragem contra o Lanús e essa coragem não esteve em campo. Se a gente quer conquistar coisas importantes, temos aí a parte que trataremos de estar em boa sintonia nisso. Aí, olha só, essa aí é diretamente para a turma, né? Que acha que o fato de ter alcançado boas campanhas tem a ver com o departamento de futebol. Para mim, não. Para mim tem a ver especificamente com o trabalho tanto do Milito e agora do Sampaoli. Sim, tá? sim. Mais a ver com isso do que o departamento de futebol. Faz tanto sentido que o Cuca esteve entre os dois e não conseguiu. Aí ele fala assim, no ano anterior o time esteve perto do rebaixamento. Esse ano esteve também mal na tabela. Temos que corrigir isso, tentar um time forte. Iremos trabalhar muito em cima disso. Ou seja, não tá bom. Sabe, o Atlético não é para fazer as campanhas que fez no Campeonato Brasileiro. Chegou às finais, repito, chegou, mas é muito mais por obra dos caras que foram grandes mecânicos, corrigindo vários defeitos do elenco e da direção de futebol, o ano passado o Milito e esse ano o próprio Sampaoli, do que um trabalho. Cara, o departamento de futebol do Atlético, nos últimos 2 anos, não conseguiu dar aos seus treinadores e à torcida atleticana um trabalho condizente com as campanhas do time, entende? Entende que chegaram lá. Mas pra mim, chegaram muito pelo trabalho, o fechamento, o jeito que o Milito conseguiu achar para o Atlético jogar, não era o jeito que o Milito gostaria de colocar o Atlético para jogar. Mas foi o jeito possível. Mesma coisa o Sampaoli esse ano. E eu já falei, vou repetir mais uma vez. Não acredito na capacidade do departamento de futebol do Atlético em dar essas peças ao Sampaoli. Talvez, e aí o que seria a solução? Para mim, se permanecer, o Sampaoli vai ser o cara que vai ao mercado também. Isso desgasta demais. A gente já viu o que aconteceu com o Cuca esse ano. Então, para mim, o Atlético tem que ir atrás de alguém com estofo suficiente, conhecimento de mercado, conhecimento das possibilidades do Atlético financeiras, para aí sim, alguém que se una ao Sampaoli para fazer o futebol de 2026 bem mais forte. Porque essa turma que tá lá, tiveram 3 campeonatos para colocarem o Atlético na Libertadores em 2026 e não vão conseguir. E tem uma coisa que você diz, é tão importante isso que você falou, de não colocar as 3 finais na conta de quem montou, de quem planejou. Sim. É muito importante isso, porque você destacou que foi mais pelo trabalho do Milito e do Sampaoli do que propriamente de quem montou o planejamento. Sim. E faz todo sentido isso que você está falando. É só olhar pro campo, porque a gente teve 9 meses de Cuca, e se fosse algo montado de planejamento e a gente enaltecer esse trabalho, sim, o Cuca também teria conseguido. E o Cuca não conseguiu. Então, de fato, você tem razão. Méritos ao Milito, méritos ao Sampaoli, de ter conseguido, primeiro, salvar o Atlético do rebaixamento. Antes de falar de final de Sul-Americana, salvar o Atlético do rebaixamento. Ano passado, de certa forma, mesmo com toda a força que o Atlético fez ano passado, tem o papel do Milito também, de ter salvado. Claro que eu acho que ano passado ainda tem um resquício do que o Rodrigo Caetano fez. Por exemplo, a contratação do Paulinho, que foi fundamental nos 2 anos que o Atlético teve ele aqui na Arena, na Cidade do Galo. Foi um jogador importantíssimo, um cara que fez 60 gols em 2 anos. Eu preciso só mais uma vez, gente, pedir um like aí pra gente, pelo menos bater 1000 likes, né? São 360 mil pessoas, eu não sou exagerado, isso é a verdade. 360 mil pessoas conosco aqui agora, mas não é possível que não vamos conseguir 1000 likes, né? Então, com esse monte de gente aqui, é uma dedadinha aqui no like e fica bom pra todo mundo. Olha aqui, pessoal, deixa eu falar da Virtual Autopeças, que é a maior do Brasil e ponto final. A Virtual Autopeças, ela mudou e mudou de verdade, mudou pra melhor e mudou, acima de tudo, o mercado de autopeças em Minas Gerais. Porque enquanto muitos insistiam em preços altos e pouca transparência, a Virtual chegou com uma proposta pioneira que é preço justo, atendimento honesto, atendimento com inteligência natural e compromisso real com o cliente. E essa postura trouxe um certo incômodo, né, para a concorrência aí, mas aí quem quiser que venha atrás, né?
Quem quiser que venha atrás, porque a Virtual manteve sua essência, cresceu, se fortaleceu, hoje é a maior do Brasil, conta com 4 unidades, tem na Pedro II, tem no Venda Nova, tem em Contagem, tem em Betim, ou em Venda Nova, tem Contagem, tem Betim, e o centro de distribuição no Anel Rodoviário, que é gigantesco, eu já fui, eu conheço, eu visitei, e é de lá que sai para todo o estado de Minas Gerais. Quer falar com a gente? Então anota aí o telefone, porque esse telefone você tem que ter no seu celular. Precisou de peças, tanto para o seu carro, você é motorista de aplicativo de táxi, você é frotista, ou você, assim como eu, usa o carro para o dia a dia, 3418-0705, 3418-0705, 3418-0705, é Virtual Autopeça. Aqui, HG, só acho, tá? Achismo, viu? Pode, Thiago, de vez em quando? Só de vez em quando? Sempre pode. Não, de vez em quando pode. Você não pode desprezar o achismo Não, nunca de na sua vez em vida. quando, de vez em quando. Acho que o Sampaoli vai aumentar a força dele nessa virada de ano dentro Mas do é um Atlético. achismo baseado em feeling. Vou falar uma coisa aqui. Se não aumentar o Atlético tá ferrado, gente. Captou De verdade. nossa mensagem. Eu vou muito Pode falar o que você tá encontro sentindo. Pode Pode falar. falar, pode falar. Pode Eu sei o falar. que você quer falar. Pode Eu falar. vou falar, não sei. Então eu falo pra Fala você. mim, fala pra mim. Quanto mais vocês entregarem o futebol pro Sampaoli, menos pro Vitor e pro Brax, melhor pro Atlético. Não, mas aqui, o Vitor fica pra 2026? Não sei, Não não sei, tenho certeza. mas E ó, é por isso que eu tô aumentando a força do Sampaoli. eu vou dizer uma coisa aqui que eu vou desagradar muita gente, mas eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Principalmente quando se faz aqui na aldeia, como o Mano destacou um dia, quando a gente faz isso aqui na aldeia, o torcedor fica pistola. Mas ó, não conta pra ninguém não, mas o Cruzeiro fez isso lá dentro da toca, tá? Entregou o futebol mais pro Jardim. Não é entregar e falar assim, faz o que você quiser. Não. Você nos traz a solução que nós vamos avaliar. Se a gente entender, nós 4 aqui, porque hoje o futebol do Cruzeiro é Jardim, Pinto, tá muito bem, muito firme. Pedro Júnior e o Pedro Lourenço que dá a palavra final, tá certo? Então, façam como o Cruzeiro que a coisa vai funfar. Ô, HG, só uma coisa aí, falando muito em cima disso, tá? Depois que o planejamento do Atlético é entregue ao Vitor, porque até o início do ano passado, o Atlético era gerenciado pelo Rodrigo. Então, acho que por isso quando eu falo sobre o planejamento do ano passado, pra mim tem um resquício do que o Rodrigo fez, é muito isso. O Rodrigo Caetano é um baita diretor de Só futebol. lembra até quando que ele fica, Thiago? Ele sai em fevereiro, março de 2025. Só que isso foi o suficiente, por exemplo... 24, desculpa. Só que isso foi o suficiente, por exemplo, ele buscar o Bernard. Foi ele quem acertou a negociação de contratação do Bernard, que o Bernard chega só em julho, mas chega só em julho porque ele assinou um pré-contrato com o Atlético. Então, no ano passado, ele contratou o Scarpa, o Palácios e o Robert. Esses foram os jogadores que no ano passado ele contratou. E aí tô falando só de planejamento e de contratação mesmo. A gente fala sobre o elenco do Atlético ser forte, e aí no meio do ano, o Rodrigo falava no início do ano que, no meio do ano uma outra peça pontual para que esse Atlético consiga render. E aí no meio do ano o Atlético encerra ali um período de muitas lesões, muitos problemas físicos, em que o Atlético precisava de jogadores e não conseguia utilizá-los. Para mim, com o Rodrigo aqui, isso seria possível. O Vitor inicia a primeira temporada dele como diretor de futebol do Atlético, e aí ele sendo o responsável por executar o planejamento do Atlético, nessa temporada. O Vitor é incapaz de contratar um primeiro volante para o Atlético. E aí a primeira janela é quase toda com o Vitor, porque a janela ela encerra um pouquinho mais cedo nesse ano, para que ela pudesse ser maior no meio do ano, para que pudesse ser compatível com o que é fora do Brasil, pensando em janela europeia. Então, nessa janela, o Vitor não consegue contratar um primeiro volante, que era uma necessidade que o Cuca gritava desde o início do ano. O Atlético, para mim, termina essa temporada sem um centroavante de ofício. O centroavante que o Atlético tem de ofício é o João Marcelo, que foi contratado como uma aposta. Sim. Isso é ruim? Pelo contrário. Não, para reforçar a base ótimo. também, ele reforçou E aí, a base. O Atlético tem o Cadu, que é um garoto da base, que estava voltando de lesão. Lesão grave. Gravíssima. Tem o Isaac, que volta do empréstimo em Portugal, no Nacional da Ilha da Madeira, e não é utilizado. Então o Atlético encerra a temporada sem um centroavante de ofício. E aí quando eu imaginava que o Atlético buscaria esse centroavante, o Atlético foi lá e buscou o Biel. E aí já podemos considerar também erro do Brax. Mas se você pega a janela de transferências do Vitor, ela tem o Gabriel Menino e o Patrick na saída do Paulinho. Envolvidos em outra negociação. Não então é é o planejamento diferente. dele. Então é diferente. Ele busca o Natanael, ele busca o Júnior Santos, ele busca o Coelho. Ele busca o Rony, ele busca o Caio Paulista e o Ivan Roman. Aí agora já com o Brax,
o Atlético busca o João Marcelo, o Vitor Hugo, e aí o Dudu, o Isaac volta, né? O Biel chega, o Alexander, que pra mim é uma boa contratação, um acerto, mas não é um primeiro volante de origem, e o Atlético busca o Reinier e o Juan. O Atlético encerra a temporada sem um centroavante, sem um volante, e vários jogadores que jogam pelas pontas. E vários atletas que jogam pelas pontas. E embora sejam vários atletas que jogam pelas pontas, a gente junta boa parte deles. Não tem característica do São Paulo. Não tem a menor característica. Exatamente. Só o Dudu e o Rony. O Rony, eu não posso considerar isso. Mas o Rony não é um ponta, né? Mas, cara, quando ele é utilizado na ponta pelo lado direito, pra mim ele tem rendido. Aliás, se o Rony tivesse feito a do Hulk no sábado contra o Lanús, jogando de centroavante, talvez teria rendido mais da dentro. Eu falei isso a semana inteira passada. Você quis me criticar na segunda. Só um detalhe, vamos ouvir o Alonso, daqui a pouco vamos falar do Neiser Vila Real também, tá chegando, aliás, isso aí é embaçado também, hein? O seu Sinisterra, Arroio e Neiser Vila Real ali, vai dar uma canseira, mas daqui a pouco nós vamos falar, eu preciso só dar mais um recado, deixa eu dar a camisa pro povo aqui, gente, eu fico vendo aí as pessoas, a Nuvem não tá entregando, a Nuvem está entregando todas as camisas, tem gente que tá esperando há mais tempo, então, a partir da próxima semana, nós vamos ter uma central, que eu vou disponibilizar para vocês, perdão, uma central, que vocês vão fazer contato, falar assim, olha, eu fiz assinatura nesse período e ainda não recebi a camisa, porque muitas camisas chegam, voltam para a central, outras, um erro num CEP, um erro no cadastro, a camisa não chega. E a gente está identificando vários erros. Então, muita atenção para isso, tá? Mas se você quer ganhar uma camisa oficial e desconto na conta da CEMIG, eu vou explicar como é que vai rolar e vou explicar agora. Você paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG? Se paga, então vai baixar o Nuve App, que é o aplicativo da Nuve, N de navio, N-U-V, Nuve. Baixou o aplicativo, fez o cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Se for pessoa física. Pessoa jurídica em nome de quem assina pela empresa. Fez o cadastro, vai usar um cupom. Quer ganhar a camisa do Atlético, você vai digitar Galo Nuve, tudo junto com letras maiúsculas. Você quer a camisa do Cruzeiro? Cruzeiro Nuve, tudo junto com letras maiúsculas. Então você fez tudo isso, assinou com a Nuve, vai receber um e-mail, depois um voucher para receber a camisa em casa, mais desconto na sua conta da CEMIG todos os meses entre 15% e 25%. Atenção, não tem taxa de adesão, você não tem que pagar nenhuma mensalidade, só o que você consumir, você não tem plano de fidelidade, não se importe com isso, porque se você ganhou a camisa, tá ganhando desconto, não quer continuar, é só sair, não tem placa, que instalar placa, não tem obra, tudo isso é Nuve Energia Solar por assinatura, porque com a Nuve você só ganha. 11h42, o Alonso ontem foi perguntado por que não bateu o pênalti no sábado.